Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos. Professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mogi-mirim, Secretário de Educação do Estado de São Paulo. Estamos agora aqui tratando do material digital CMSP, segundo bimestre, Sociologia. Há pouco nós conversávamos nesse material que nós estamos aqui fazendo um pensamento, fazendo uma reflexão para acompanharmos nesse segundo bimestre, olhar para a primeira série e para a segunda série, Sociologia, e estar com o pensamento fazendo aí uma grandiosa percepção a partir da determinação em relação à utilidade desse material como fundamentação dos nossos trabalhos. Então, recuperando então a funcionalidade e o uso utilidade do material para nossa excelência do cotidiano na sala de aula, vamos entender que essas aulas têm no facilitador, o seu primeiro momento do conteúdo, o objetivo, tem depois um para começar, e eu, auxiliando a esse pensamento, eu entendo aqui que nessa proximidade, nessa condição de nos fazermos pensantes sobre o estado e o ato de se fazer as aulas a partir desse material digital, que é na facilidade que ele nos traz, a partir daquela condição de que nós estamos mediando os saberes. Então, esses combinados de que temos que estar com o nosso aluno, com o conteúdo, com o objetivo, e para começar daquilo que nós sabemos e entendemos da sociologia, determinar sempre a eles que o processo de entendimento do que é sociologia, o processo de entendimento, de perceber a conceituação de sociologia para estar sempre alicerçando a aula e o segmento do bimestre na qual nós pertencemos. Então, olhar para essa condição de que é possível que nós olhamos para a sociologia, olhamos para a relação do coletivo, olhamos para a relação da estabilidade de todos nós humanos em um mesmo território, partilhando de uma mesma cultura, de uma mesma língua, sendo administrado pelas mesmas organizações políticas e tendo as normas sociais, tendo os regramentos sociais e a forma consensual ou até dissensual pelo qual nós nos organizamos, esse espaço, esse terreno, essa fronteira, esse território é o que nós estamos denominando para a sociologia. Então, o nosso material traz dessa forma para poder nos facilitar o uso e aplicabilidade na sala de aula, e eu aqui, com muita singeleza, também como um pensador que estuda o ato e o fato de ser e estar, permanecer, educação sempre e infinitamente, no Educar em Ação, vamos recuperar aqui que olhar para sociologia, primeira série do segundo bimestre, olhar que ela vai possuir, ela vai ter alguns dos temas que nós vamos percorrer durante esse bimestre. Nós estamos aqui na semana que vai findar a 26 de maio de 2023. Então, olhar para que aula 1, 2 e 3, eu vou englobar as 3 aulas, porque elas são muito parecidas para todos nós, olhar para minorias sociais, estabelecidos e outsiders, e identidade cultural. Então, quando nós aqui vamos emprestar uma reflexão de um criminalista australiano, que também é sociólogo, que também é muito estudioso do comportamento humano, ele vai dizer que 90% do que pensamos, fazemos ou agimos, desde que muito cedo nos levantamos, isso já foi pensado, agido e na sua funcionalidade possui correlação em relação à nossa vivência e até muito antes da nossa vivência. Ou seja, o meio e essa força pensante na qual nos organizamos para olhar a sociologia lá na sua finalidade do seu nascimento, que a sociologia ela estuda para estudar o companheiro, para estudar o comportamento, para estudar as associações. Então, dentro dessa possibilidade, a sociologia vai olhando para esse estabelecimento e vai pensando as suas relações e vai fazendo a compreensão de acordo com as suas
potencialidades. Então, olhar para as minorias das sociedades é identificar a sociedade, a sua composição e as suas relações, como elas se identificam e como que é dada a materialidade de uma minoria. Quer seja aquela que é desprestigiada da condição de poder, quer seja aquela que é desprestigiada da condição das finanças, quer seja aquela que é desprestigiada das relações que a organização social de um Estado o tem, através da saúde, educação, atendimento do trabalho, atendimento do lazer e outras condições que estão na organização da nossa sociedade. Olhar para esses processos que são políticos, econômicos e sociais, ambientais, culturais e também epistemológicos e nos relacionar e nos alicerçar para apresentar ao nosso aluno a facilidade que o material nos permite ao transitar em relação a essas condicionantes, sabendo que no nosso material nos permite trabalhar com o foco do conteúdo, a praxis e também a interligação dessa condição para poder alicerçar naquela síntese sociológica que está na pergunta que o material nos traz, que é o que aprendemos hoje. Então, ou seja, os nossos objetivos em relação ao material digital para a sociologia segundo bimestre também está em percorrer e frequentar como esse material caminha em relação às suas temáticas. Então, nesse primeiro movimento de apresentar o segundo bimestre da primeira série, né, do médio, né, vamos olhar para essas relações e estabelecer um conceito de cultura, um conceito de aculturação, de assimilação, olhar para essas relações, né, que está nas significações e está no descortinar de cada conceito e conteúdo, nos serve de referência para desenvolver as nossas capacidades de compreensão desses temas, de compreensão desses sistemas que nós estamos ali fazendo uma interlocução. É lógico que o relacionamento com o contexto e com a realidade, dado a oportunidade, nos é facilitado pela discorrência de cada tema conteúdo ter a sua facilidade no material digital. Então, quando nós estamos aqui, né, se promovendo em pensar posteriormente em que nós conseguimos assentar, né, a relação entre o eu e a sociedade, entre a relação com a cultura e a relação com a identidade, depois nós vamos ter a relação para entrar para um processo de oferecer uma cultura de massa e essa indústria cultural e o pensamento dessa indústria na relação que nós vamos ter, ofertar as principais escolas de pensamento, em especial Frankfurt, onde vai observar que o Capital e alicerçar os pensadores do Capital, Marx, propriamente dito, e aí verificar que nós possuímos algo que nos é permitido sem compreensão das relações que temos de consciência ou até mesmo em relação à inteligência dos processos. Ou seja, muito do que nos é ofertado, do que nos é sugestionado na indústria cultural de massa, ela é um processo, sim, de interlocução com a ideologia que está colocada, está relacionada. Perceber que esse processo do cultural e da aculturação e da assimilação de outras formas, de outros pensamentos, ela se dá para nós podermos também, nesse contexto, entender as várias condicionantes das fronteiras e territórios entre as sociedades contemporâneas, né? Ou seja, tudo aquilo que está a serviço de um processo de entendimento e que hoje também, pela capacidade em relação à observação de que comunicação, aqui eu estou sempre dizendo isso, comunicação está no ato científico do fato e narrativa está do pensamento, muito do que não tem o fato e o ato na materialidade do que é verídico, né? Muitas das vezes vamos aqui relacionar o fato das inverdades e das relações
que as narrativas vendem na circulação e na veiculação de noticiosas que não pertencem à materialidade do verídico, do ato, do que é sólido, para nós entendermos melhor assim. Então, observar que nessa sobreposição de entender e facilitar o material, vamos olhando para essa primeira série, no segundo bimestre, eu sempre gosto de relacionar, que entender os processos, e aí na sexta aula, sétima e oitava, entender os processos de espaço. Ofertar, sim, um processo de pensamento emprestado da geografia, olhar para o mapa, olhar para a condição fundamental, que é a localidade de onde nos encontramos enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto organização social, e perceber que nos territórios, as suas composições, as suas materialidades e as suas distinções e desassociações também, porque nós estamos dizendo aqui que algumas realidades são mutantes, né? Populações inteiras no mundo agora migram por conta de conflitos e conflitos de interesses de governo e suas políticas. Percebam que hoje nós podemos falar, inclusive, de um país chamado migrante e imigrantes, que a todo tempo, o tempo todo, está na sobrevivência. Então, olhar para o território é um espaço de olhar não só para a terra, não só para o mapa, mas perceber o trânsito da possibilidade do alicerçamento entre a população, que todos somos nós, os conviventes, e aquelas coisas que nos angustiam, aquelas coisas que estão percebidas pelas realidades que está no pungente da vida social, e particularmente do sistema na qual se operam as políticas em relação aos governos. Então, olhar para toda essa condição com muito carinho na primeira série, com muita ciência, é sim ofertar uma análise sobre o papel das diferentes condições nos agentes culturais, né, dos impérios e dos estados que o fazem das guerras a seus serviços para melhor aproveitar na indústria bélica e com o seu proveitoso capital, drenar, sim, as condicionantes de outras nacionalidades. Há uma forma de se fazer isso em contínuo, porque se percebe que nós estamos aqui no hoje, 2023, é maio, e mais de 300 conflitos existem, se nós formos categorizar em relação às guerras de interesse e a guerras de fronteiras e territórios. Então, olhar para todos esses organismos internacionais que fazem do papel em relação aos populacionais que estão em trânsito e observar dali todas as relações que se carregam na diversidade cultural, na diversidade étnica e profundamente nas relações socioeconômicas, políticas, e também olhar o quanto da tecnologia nos é influenciado por essa condição, por esses setores. Então, nós vamos, quando trabalhamos fronteira e território, nós trabalhamos a política e o estado da política, né? Como que essa sociedade ela está para o exercício de cidadania, como essa sociedade está para as relações socioeconômicas, sociais, políticas, né, de trabalho, de educação, de lazer. Então, pensar a sociologia como essa composição, né, para poder melhor compreender tudo aquilo que nos cerca e nos fazem o derredor. Então, quando estamos trabalhando com essa condição, trabalhando essa forma, nós vamos sempre aqui nos permitir pisar em gigantes, olhar assim para aqueles nossos pensadores, para aqueles nossos interlocutores que nos facilitaram pensar a sociologia e, sobretudo, pensar a sociologia olhando para aquelas coisas que nos fazem entender que a sociologia, olhando mais precisamente para o seu campo da antropologia ali, que é uma ciência que nós vamos emprestar uma reflexão, e que que a ideia de evolução cultural sempre é permitida quando estamos em estados de selvageria, barbárie, para a civilização, que é o processo natural na qual nós encontramos e nos alicerçamos para poder, enquanto sociedades inteligentes, estar vivendo e sobrevivendo. Olhar para essas instâncias, dessas temporalidades e dessas situações e desses sistemas simbólicos, que eles também se promovem, porque há uma pluralidade cultural
em relação a todas essas sociedades humanas que ali se envolvem em suas práticas sociais. Então, realizar essa condição de perceber que os institutos que nós temos para partilhar na mediação de saber e com os nossos alunos, através do material digital, que é o nosso facilitador, aquela relação de estranhamento em relação ao costume e ao outro, e ao processo de desnaturalização, quando passamos a analisar as práticas e todo o que cerca a perspectiva do outro. Então, é nessa potência que eu sempre vou estar aqui articulando, com todos nós que estamos aqui, pensando, né, a primeira série do segundo bimestre, e olhar para essa primeira série do segundo bimestre, saber que ainda nós vamos para ainda aula 9 e aula 10, pensar, né, a cidade, o espaço da cidade, pensar as multietnias e as multiculturalidades que vivem e convivem na cidade. E depois, na aula 10, pensar essas relações de fronteira, quanto nós estamos interligados, sofremos influenciações e temos que debater e pensar em relação a essas influenciações e pensar essas questões da defesa e da permanência dos territórios, como também da assimilação de outras fronteiras e outros territórios, quando nós realizamos um processo de internalização ou mesmo até no processo de crítica e construção também coletiva dessas fronteiras e também desses territórios. Então, verificar que nada está em estanque, tudo está em processo, tudo está em análise, mas nós temos sim que desse material digital ter esse facilitador e esse modo de compreender e de se fazer para a sociologia. Então, olhando para a perspectiva a seguir, olhando para o material do segundo ano, do segundo bimestre, nós vamos entender que vamos levar todo esse arcabouço, né, que o primeiro ano já o tem, já o facilitador, o segundo ano já sabe que nós trabalhamos e operamos com sociologia, mas também emprestar a eles o que é sociologia e na facilidade de saber que operamos sociedade, política e poder, Estado construído, Estado constitutivo e organização desses Estados, aula 1, 2 e 3. Então, quando eu levo essa perspectiva para poder fazer esse entendimento, eu também quero aqui pensar a política e pensar a sua possibilidade em relação à noção e à compreensão de tudo aquilo que nós entendemos em relação a reconhecer, né, os sistemas e a reconhecer os simbolismos e toda a diversidade e toda a formação e formulação que assim o tem para poder compreender a sociedade. Então, olhar profundamente e saber que nada é determinado, mas estando em processo, precisamos olhar para a perspectiva sempre na linha do tempo, observando e citando também aqueles pensadores que nos facilitam a olhar para a experienciação, a experiência de ação no tempo, da organização desse Estado e olhar o que nós espelhamos do século XX, do século passado, para a realização de um Estado de direitos, né? Um Estado que se constitui para um modelo de sociedade que quer não mais admitir a barbárie, a guerra de todos contra todos, que não quer mais admitir a incivilização, mas as permanências. Continuamos tendo fome na sociedade humana do contemporâneo, continuamos tendo trabalho escravo na sociedade do contemporâneo, continuamos tendo terrorismos do cotidiano, do contemporâneo nas nossas sociedades. Então, perceber de que todas essas especialidades na história da organização do Estado para aquilo que nós vamos ter na aula 5, quando ali está alinhado uma possibilidade da gente afirmar o Estado democrático de direito, a consolidação de que muito no tempo do que nós pensamos e agimos e conseguimos essa conquista, está na capacidade da exigência da organização de uma sociedade que possa permanecer e estar se alicerçando para todos aqueles afazeres que temos nos nossos cotidianos. E perceber que ser estar ali na educação diz respeito à evolução de um processo de seguridade social.
não deixar que os conhecimentos pelo qual nós trabalhamos e nós estamos nos promovendo, ele está fora ou descontextualizado. O contexto ele é perene e é presente, precisamos sempre com essa observação. Então, olhando para esse descortinar das 5 primeiras aulas do material digital, da segunda série do segundo bimestre de Sociologia, nós vamos ainda observar, né, Brasil e olhar precisamente, né, 6, 7 e 8, olhar para o sistema político brasileiro, olhar para a questão depois do autoritarismo e populismo e para a perspectiva da construção da cidadania. Olhar para o sistema político brasileiro e olhar até a permanência das relações para poder nós observarmos no cotidiano é nos perceber que é possível que uma sociedade humana ela possa evoluir e ela possa se compreender de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua historicidade. Então, se nós tivermos Brasil, a periodização colonial, império e república, entender a cada qual momento uma sociedade está organizada, uma cultura está fundamentada e os interesses que estão em jogo, Pierre Bourdieu, fantástico nosso sociólogo francês, emprestar essa objetivação de quem estão em jogo e quais são os interesses que estão relacionados para essas categorizações e esses sistemas políticos e sistemas de poder. Olhar que a sociedade evolui a todo tempo, o tempo todo, na perspectiva de que é possível que nós estamos e permanecemos numa sociedade que as contradições e as marcas das contradições se exigem através do uso da força e da opressão, no autoritarismo, ela é um reconhecimento de entender que na República, Brasil da atualidade, nós tivemos mais de 20 anos de um período ditatorial e reconhecer com esse período a distinção e saber os significados que isso se promoveu na sociedade em relação aos usos e aos contínuos do uso não da autoridade, que está no capital intelectual, está na capacidade técnica. Sim, mas na opressão, na voz alta, na força física, né, na relação da desclassificação com o outro, na relação do desprestígio com o outro, em relação a tudo aquilo que é benefício do todo. Uma sociedade, ela é coletivizada, pública, e muito do público está a serviço do privado. Precisamos a pensar essas possibilidades. Então, quando eu estou falando desse momento, eu quero convidar que nessa percepção dessas aulas, com o belíssimo material que nos é ofertado, olhar para a nossa divergência e para a nossa diversidade regional, e também pela nossa convergência regional, mas também olhar muito da diversidade que é esse país continental Brasil. Olhar para a participação política e histórica dos momentos de resistência da colônia para o Império, aqueles que permaneceram do Império República e para o nosso contexto na qual nós vivemos nos últimos 30 anos. As transições que tivemos dos poderes para poder entender que a sociedade evolui e, recentemente, afirmar que a democracia social participativa ela é feita por uma organização social que se compreenda e se respeite as leis. Olha que fantástico, né? Trazer o nosso recém-cotidiano para aquilo que nós temos potência de trabalhar. Eu estou aqui trabalhando na aula 8, quando eu estou dizendo que isso é cidadania. A exigência de que uma maioria completa dos votos vence o processo de eleição e é preciso que se respeite esse processo é fundamental para nos compreendermos em sociologia e a participação do eu, da identidade, da sociedade num processo de exercício de cidadania, num processo da democracia coletiva, participativa, né, numa sociedade dialógica. Então, olhar para esses primeiros momentos, para esses primeiros eventos, e saber depois que empreendemos sim, e temos que saber que a sociedade se faz a partir dessas exigências, é saber quais são os sentidos que nós estamos operando para falar em relação ao trabalho. Para falar, sobretudo, em relação ao trabalho, daquilo que nos é facilitado na aula 9 e na aula 10, para a gente poder compreender em relação a essa condição do sentido do trabalho e tudo aquilo que é possível estar nessas relações
para a gente poder entender o que nós estamos lembrando, o que nós estamos percebendo, mas, sobretudo, o que nós estamos estudando, né? Olhar para essa sociedade com o foco de compreender, né? Ou seja, para poder a gente se começar, o que é trabalho e qual o seu sentido, né? Qual que é o usufruto da força intelectual e da força física para poder se permitir um ganho. Nós vivemos num sistema capital na qual a venda dessas condições está para quem detém o poder, para quem detém essa relação de domínio, essa relação de inteligência. Então, penso muito aqui que nós defendemos, sim, e temos que passar pelas concepções e compreender sabiamente Marx, né? Ou seja, olhar para o sentido ontológico do trabalho, né? Saber, assim, que os metabolismos que se regulam esses trabalhos em relação aos seus ganhos se faz na percepção e no respeito do homem, e não do exercício da escravização para poder beneficiar na mais-valia somente aquele que detém a condição da exploração. Então, olhar para esses pensadores e para essas relações, para poder se produzir, para poder se oportunizar, é muito das mais interessantes condições que nós temos para pensar, sim, esse mundo do trabalho e essa relação tão fantástica que é na aula 9. E depois, cortejar, sim, a nossa aula 10, na importância no trabalho da vida social, né? Considerar essa vida social que estamos todos nós, o pertencimento que temos em relação ao que somos, de acordo com a nossa renda, de acordo com a nossa identidade, de acordo com as interações e os contatos que fazemos, de acordo com as nossas habilidades. Ou seja, perceber essas potencialidades e saber dessas condicionantes são fundamentais para um profundo estudo de reflexão. O próprio material nos oferece e nos oferta para que esse foco, né, no conteúdo permaneça na reflexão, permaneça no forçoso, que é o trabalho da sociologia, né? Uma análise mais contextualizada, uma análise em expansão e que a gente possa aprender a conhecer. Né? E aprender a conhecer é olhar muito para aqueles pensadores, a citar Max Weber, que olharam para esse mundo do trabalho e as suas ordenações, né? Ou seja, Max Weber está olhando para uma relação mais técnico-burocrática que pode ofertar a uma máxima eficiência dado ao conhecimento técnico, dado o uso e utilidade da força-trabalho. Olhar para esses pensadores e verificar qual deles tem a condicionante de perceber de que é possível olhar para essas estruturas e entender de que existe uma divisão social do trabalho, né, que se dá desde a intervenção de se manufaturar o produto, fazer com as mãos, ou até mesmo desde produzir o produto, a intervenção na terra, para justamente existir aquilo que nos facilita a vida, a existência. Então, olhar para essas capacidades e saber que existe uma divisão social do trabalho é fundamental para a gente se perceber e olhar para aqueles pensadores que também trouxeram na facilitação dessas condicionantes em que há divisões no trabalho, né? O próprio Durkheim falava dessa relação, né? De que o seu pensamento estava a serviço de entender uma sociedade coesa, né? Sem distinções e sem disfunções, para justamente ter uma elevação moral dessas capacidades. Então, olhar para essas potencialidades e saber daquilo que é fundamental, nós pensarmos e termos a reflexão de que somente com o nosso estudo nós possamos, sim, permitir uma interlocução e olhar para a sociedade contemporânea, observar as permanências e as relações com as divisões de salário atual. A quinta ou quarta revolução tecnológica a serviço de preservação do homem e não de eliminação da força-trabalho, da força da inteligência. Precisamos profundamente fazer esse debate, né? Vamos utilizar essa oportunidade nas nossas aulas de sociologia para justamente com os nossos alunos, na melhor oportunidade, fazer